pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem está falando é o André Helena e essa é mais uma aula do Especializando.academy. Espero que estejam acompanhando a gente aí, que o tema hoje é bacana, né? Eu sempre tento abordar alguns temas assim que seja de uma forma bem importante, porque principalmente para quem às vezes está iniciando, né? Mas esse tema aqui não chega nem a ser para quem está iniciando. Pode ser também para quem está aí há um bom tempo de desenvolvimento, né? Que é como o Delphi, né? Como uma aplicação feita em Delphi, né? Ou seja, qualquer outra. Não precisa ser feita em Delphi para a gente transcorrer essa ideia aqui, tá? Deixa eu alternar aqui a nossa visualização. Bom, como seria isso? Por exemplo, como que a gente faz para atualizar um executável se ele está sendo utilizado, né? Então, é um pouco complexo esse tema, justamente pelo fato de que quando um executável está em uso, né, está sendo utilizado, é um pouco complicado dele ser substituído, né? Vocês concordam comigo? E outra, quando você manda substituir, né, executa alguma coisa para substituir, se ele está sendo utilizado, o próprio Windows mesmo vai acusar que o executável está em uso e não tem como, né? Tipo, está utilizando, não tem como você trocar, né? Apagar ele ou algo do tipo. Só que daí como é que você tem a sua aplicação, né, rodando em N clientes? Vou dar um exemplo aqui do mundo real, o que acontece mesmo. Você tem a sua aplicação rodando em N clientes e essa sua aplicação precisa ser substituída. Como que você faz isso? Normalmente você vai ter que desenvolver uma outra aplicação e essa outra aplicação vai basicamente fazer o quê? Quando ela entra em processo de update, né, ela vai fechar todo o sistema e vai ficar essa aplicação sua, uma terceira, né, aplicação que é responsável somente por atualizar, fica responsável por trocar os executáveis das pastas, né? Ele pega, sei lá, de algum diretório, do FTP ou de um servidor na nuvem. A origem do executável que ele vai pegar para ser substituído no diretório ali, não interessa aonde, mas ele vai substituir. Então, o objetivo é ele pegar o executável que está antigo na sua pasta e ser trocado por um novo, né? Pela versão mais nova, né? Claro que às vezes vai ter várias alterações no banco, mas isso fica para uma outra etapa, tá? Isso não vem ao caso agora. A questão em si é como que eu vou trocar esse executável do meu diretório por um outro, né? Eu vou substituir por um outro. Até aí, se você tem uma terceira aplicação que está executando ali, né? Você está fazendo o processo de atualização, é uma terceira aplicação que está atualizando o seu diretório. Então, provavelmente, essa aplicação não vai ser substituída, né? Mas e se ela for necessário ser substituída? Como é que você vai fazer? Como é que você faz? Tem alguns macetes para fazer isso daí. Um deles é quando você abre o seu sistema, né? Você abre o teu software aqui e você clica em algum botão para ele chamar, né, uma outra aplicação dentro do seu diretório para fazer o update dela, né? Fazer a alteração de versão, né? A atualização. Então, normalmente essa aplicação que abriu essa segunda, ela fecha, essa segunda aplicação abre, ela vai fazer todo o processo, vasculhar todo o seu diretório de executáveis, executar scripts em banco, fazer a parte de atualização tanto de estrutura em banco quanto de estrutura de arquivos dentro de um diretório. Porém, se ela precisar ser atualizada, como é que você vai fazer? Você vai pegar, né, uma das dicas que a gente pode fazer, que a gente eu já fiz, né, a gente já conseguiu fazer esse tipo de coisa, é você salvar um executável no diretório com uma outra extensão, né, e ele fica ali. Você executa todo o processo com a versão anterior e você salva no mesmo diretório que ele um arquivo com o mesmo nome, só que com uma extensão, sei lá, um TMP, né, um temporário. E quando você termina a atualização, você fecha ela. Quando você vai voltar a abrir a sua aplicação principal, né,
logar novamente no sistema, no seu software, seja ele um RP ou algo do tipo, ele vai lá e analisa no diretório se tem um arquivo com a extensão do nome do executável que faz a atualização, .tmp. E ele vai lá e deleta o arquivo executável com aquele nome correspondente e substitui, renomeia o que era tmp para .exe, né? Então ele faz a substituição. Essa é uma forma, mas tem um processo aí. Então você tem que abrir uma aplicação, né? Abre o software, esse software chama o segundo salva ele dentro do mesmo diretório com uma outra extensão. Depois, quando você termina, você volta nesse software principal, né, que você abriu primeiro, abre ele vai analisar se tem alguma coisa ali com a extensão tmp para ele substituir pelo nome a extensão correta, né? Ele deleta o antigo executável e substitui pelo novo. Essa é uma forma. Mas e se porventura, né, você precisa que o seu executável ele mesmo faça esse processo? Então, assim, eu preciso que eu abra o meu software, né? O nome do meu software é... Vou dar um exemplo aleatório, hein? Algo assim, delphi.exe, né? Tem um arquivo com a extensão delphi.exe dentro de um diretório. É o nome do meu sistema, né? Meu sistema lá é delphi.exe e eu vou executar ele e ele encontrou que ele tem uma atualização, né? Sei lá, ele fez alguma consulta no banco e no banco lá identificou que tinha uma atualização. Como que eu faço para ele mesmo ser substituído, né? Ele mesmo, eu fecho ele, vai ter que ter uma terceira? Aí que tá. Essa aula de hoje, e provavelmente ela vai se estender um pouquinho, o intuito dela é exatamente esse. É o próprio executável se substituir dentro de um diretório, né? Se substituir, e ele mesmo fechar e abrir atualizado, sozinho, tá? A gente precisou, nós precisamos uma vez de fazer algo similar, porque o que acontece? Às vezes o software que roda a atualização do sistema nosso, né, do RP que a gente dá manutenção, ele roda num servidor, só que cada estação, cada máquina que utiliza o software RP, o sistema, ela tem uma estrutura de executáveis na sua máquina. Então, por exemplo, se existe um servidor centralizado, né, onde tem tem o banco de dados e tal, cada máquina que precisa utilizar o sistema, ele tem uma cópia do software em sua máquina, né? Então, tem uma cópia na máquina 1, na máquina 2, cada usuário tem a sua estrutura de executáveis. Quando eu atualizo o software lá no servidor, nas estações ele não atualiza. Então, como é que eu poderia fazer com que ele trocasse, né? Trocasse o executável? Foi aí que a gente entrou meio que num dilema e surgiu essa necessidade do próprio executável se trocar, né? Se substituído, automático. Né? Nós fizemos, eu não vou mostrar todos os méritos da alteração que a gente fez, mas nós salvávamos a atualização dentro do banco e cada usuário que utilizasse o software, ele ia lá, fazia uma consulta no banco, verificava a partir da versão, MD5 e outras coisas, se a versão que estava lá era mais recente que a da estrutura local dele. E se ela fosse, né, o executável que ele estava utilizando fosse mais recente, ele tinha que fechar, ele baixava, ele fazia o download do banco num diretório, ele fazia a substituição, fechava a aplicação e quando ela abria de novo, sozinho, né? Tipo, no processo de atualização ela fechava, dá uma mensagem, fecha, e ela volta já com o executável substituído, né? Sozinho, não tem nenhuma uma intervenção aí de usuário, nem nada. Você abriu, se ela tem atualização, ela fecha e abre de novo atualizado. Tá, eu vou mostrar para vocês como é que faz essa parte de substituir o executável que está executando, ele mesmo se atualizar. Então, o objetivo básico da nossa live de hoje, da nossa aula de hoje, é isso daí, tá? Eu acredito que essa aula vai se estender um pouco, né? Então, provavelmente ela vai ter algumas partes, né? Parte 1, parte 2, parte 3. Mas eu quero mostrar um processo meio que completo para vocês do que a gente fez, né? Da lógica que a gente utilizou.
Tá, mas antes, né, da gente dar sequência ali, eu gostaria de dar um recado para vocês, um recado que é muito importante, principalmente para mim, é que você, né, que está assistindo aí, se você não está inscrito no canal, se inscreve no nosso canal no Especializando.academy, né, curta, compartilha, comente, né, ativa o sininho para receber notificação quando nós postarmos conteúdos, né, a gente sempre está postando conteúdo lá, praticamente diariamente a gente está postando algum conteúdo, né, então ativa lá o sininho para receber. Também curta a nossa página no Facebook, né? Nós temos uma página no Facebook e uma no Instagram. Então segue a gente no Instagram, curta a página no Facebook, comente, compartilha. O comentário que vocês fizerem, tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram, seja onde for, a gente vai tentar responder sempre que possível, tranquilo? Então vamos para a nossa... vai ser uma briga, né? Por quê? Esse projeto que nós fizemos ali, que eu vou utilizar como base, né, para a gente reescrever, para utilizar um pouco da lógica dele, ele está feito em Delphi 10.1, né, e o Delphi que a gente está trabalhando hoje é 10.3. Então, se porventura durante a aula ocorrer alguma coisa do tipo, não funciona esse comando, então nós vamos ter que pesquisar um outro, né, descobrir uma forma de fazer esse comando utilizando a versão mais recente do Delphi, tranquilo? Então por isso que eu falo para vocês que talvez esse conteúdo se estenda um pouco, tá? Então vamos lá. Bom, deixa eu pegar um projeto aqui. Vamos criar um projeto zero. Vou abrir um outro Delphi aqui, deixar esses outros abertos. Ó, esse daqui é o projeto que ele se auto-atualiza, tá? O método que a gente vai implementar nesse nosso projetinho, que vai ser, claro, bem menor, né? É esse método aqui, ó, chamado atualiza a si mesmo. Nós vamos criar um método e esse método, né, um método só, claro que dentro dele tem N outros métodos, ele vai fazer a substituição do executável, tá? Tem alguns comandos ali que utiliza algumas variáveis que estão dentro da estrutura do Delphi, foi algo que a gente teve que pesquisar mais a fundo, então tem coisas ali que a gente nem sabe exatamente, tá? Qual era o objetivo dela, mas existe dentro do Delphi, tá? Tranquilo? Tem algumas chamadas ali, ó, por exemplo, getTempPath, stralloc aqui, então são métodos que a gente desenvolveu aí, que a gente acabou pesquisando em fóruns, e eu vou tentar trazer para vocês um pouco mais mastigado, tranquilo? Mas o método aqui, ó, ele começa aqui embaixo, né? Esse é o processo que ele executa, tá? Onde ele vai utilizar um arquivo .bat, tá? Vocês vão falar assim, mas um arquivo .bat por quê? Pessoal, de uma forma geral, né, numa forma assim, tentando dar uma prévia para vocês, não tem como eu deixar o executável aberto e tentar deletar ele. Não tem, o Windows não deixa, né? É meio que impossível, né? Dentro de um diretório do Windows mesmo. Então, qual que é a ideia? Qual que é a sacada que a gente acabou bolando? Tá? Eu vou dar um spoiler aí, tá? Nós criamos em tempo de execução um arquivo BAT, né? Nós salvamos um executável num diretório X, e esse executável, tanto o executável quanto esse arquivo .bat, quando ele é executado, nós já executamos ele e criamos um lag, né, um intervalo de execução do .bat. Então, o que nós fazemos executa o .bat, ele vai entrar executando, então ele dá uma pausa, ele para ali num determinado momento, ele dá um timeout aqui, ele dá uma paradinha, né? E dá uma paradinha, e tem um comando também que a gente utiliza ali, que você manda o comando, eu acredito que é para o Windows, o próprio Windows, e ele demora alguns segundos para executar. Esses alguns segundos, né, esses segundos que ele atrasa a execução, é o tempo em que a aplicação fecha. Então, quando a aplicação fecha, depois de um período, uns 5 segundos ali,
esse ponto BAT que estava na agulha ali, né, ele executa e ele substitui o executável e manda a aplicação abrir novamente, tá? É basicamente isso que ele faz, tranquilo? Então, esse é o spoiler que eu vou dar para vocês aí, tá? Vou mostrar para vocês. Ó, tá aqui, ó, ele tem um intervalinho, ó. Send message timeout. Então, tipo, o que ele faz? Se não me engano, acho que é isso aqui, ó. O timeout aqui acho que é milissegundos, acho que é 5 segundos. Ele dá uma espécie de travada. Ou assim, ele está executando, mas ele fica tentando, nesse decorrer de tempo ali, né? Ele vai tentar até chegar um momento em que o executável está fechado, que o Windows desalocou ele da memória, né? Que ele está disponível para substituição. E ele vai lá e deleta o arquivo e troca pelo atualizado, tá? Então, durante o processo ali, tá? Isso é bem interessante o funcionamento. Existem outras formas de fazer isso? Como eu falei para vocês no começo, tem outras formas sim. Eu acredito que existem N formas, mas uma das que a gente utilizou e que a gente achou interessante de implementar foi essa daqui, né? Deu certo, né? Então, eu acredito que para cada situação, né, para cada problema que você pode enfrentar, vai ter uma solução diferente. Então, isso aí vai do momento, né? Então, o que eu estou mostrando aqui, ó, alguém pode falar assim, mas isso aqui não tem lógica, eu posso fazer de outra forma. Joia, né? O objetivo é esse. Comenta ali, compartilha, mostra algum outro exemplo. Demonstra, talvez a gente até pode utilizar ele para montar uma outra aula e transmitir o conhecimento, que eu sempre falo para vocês, o objetivo é transmitir o conhecimento, né? Repassar, né? Fazer com que o negócio flua, né? Então vamos lá. Eu vou criar um novo projeto aqui. Vou criar um projetinho novo aqui. File New Project. File New Project, eu vou pegar VCL mesmo, tá? Eu vou salvar ele aqui no desktop, já tem um monte de arquivos aqui. Eu vou criar uma pasta chamado AutoUpdate. Vou salvar aqui dentro. Vou salvar o projeto também. Vou salvar como update, né? Vou salvar ele como update. Ele vai criar um executável chamado update.exe, né? Ó, aqui está o executável aqui já, tranquilo. Outra dica que eu recomendo para vocês é mudar o executável para ele executar em modo administrador, né? Por quê? Esse executável, toda vez que ele pedir para executar, tem que ser em modo administrador, porque às vezes vai ocorrer algumas situações em que você não tem permissão, né? Às vezes o usuário não tem permissão. Você salvou ele dentro de um diretório, a aplicação sua, seu software, e é uma pasta que só tem acesso somente leitura. Então, se você obriga o usuário a digitar a senha do administrador, você vai ter permissão total, tá? Para fazer isso. Pode ser utilizado esse conceito também. Eu vou jogar um botão aqui, vou aumentar um pouquinho o tamanho da fonte, que eu tenho o costume de fazer isso para vocês. Vamos lá. Ó, como eu falei para vocês, a gente já gastou aí uns 20 minutos de explicação, porque o tema é um pouco complexo mesmo. É difícil de assimilar, às vezes, a situação. Mas não tem problema, a gente vai fazer mais de uma aula se necessário. Então eu vou criar aqui um botão, né? Vou criar um botão. Vou chamar esse botão aqui de update, né? Vou chamar ele de update. Eu vou criar um label aqui. Vocês vão entender o porquê que eu vou criar esse label. É que eu preciso demonstrar para vocês que a aplicação está atualizando. Não tem sentido eu simplesmente falar assim, olha, atualizou, mas não provar que atualizou, né? Então eu vou colocar aqui versão. Eu vou colocar a versão tipo 1.0.0.1b, né? Vou chamar de 1b, que seria um beta, né? Então, nós teríamos essa versão aqui, ó, né, que seria um beta. Então nós vamos clicar nesse botão, ela vai trocar o executável. Aí que está o interessante, né? Como que a gente vai trocar o executável? Nós vamos criar um executável
primeiro, criar um diretório. Eu vou criar um outro botão aqui. Eu vou fazer meio que separado, mas o método em si, você pode executar ele todo numa vez só. Criar um método e chamar todos esse processo que eu vou mostrar para vocês, tá? Aqui é só um escopo de uma ideia que vocês podem estar utilizando. Então, eu vou criar um outro botão aqui, ó. Vou criar um botão chamado criar diretório temporário. Deixa eu habilitar um negócio aqui para ele, word wrap, para ele quebrar a linha, né? Ficar bacaninha. Então, um dos processos que a gente vai fazer aqui agora é criar esse diretório temporário, né? Por quê? Porque a gente precisa jogar, novamente usando o termo jogar, a gente precisa adicionar o diretório temporário da aplicação, né? E eu vou utilizar o temporário do Windows, né? Vou utilizar esse temporário aqui, ó, que é o do Windows. Tá, eu vou deixar um pouquinho maior as fontes aqui do nosso projeto, para vocês conseguirem visualizar. O nome aqui, update. Isso aí. Agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou lá no nosso projeto. Lembra que eu falei para vocês que eu vou usar ele como base, porque a gente já fez isso aqui uma vez, né? Como o tema é complexo, eu não lembro tudo de cabeça, mas uma das premissas era criar um diretório temporário, né? Então, diretório temp. Ele tem um método aqui, ó, get windows temp. Ele tem um método aqui. Então eu vou utilizar esse método aqui para criar ali o get windows temp. Vou criar ele aqui em cima, fica mais fácil. Certo? E já vamos adicionar os métodos aqui. Se porventura, vou colocar aqui no nosso diretório de update live. Vai dar alguns erros, que ele vai fazer algumas referências aqui ao array. Tem que adicionar algumas referências, né? Ele vai fazer referência a alguma... Opa, adicionar. No Windows, vamos ver se já... O buffer aqui, ó, vamos ver se ele tem... Buffer não, filchar aqui. Filchar também, get temp path também. Deu 8 erros. Aqui o array, ele tá dando erro no array. Esse max path aqui. Vamos ver, ele está no winap.windows. O winap.windows está aqui. Array. Qual que é o que implementa o array? Está aqui embaixo, por isso que está dando erro. Aí, perfeito. Nem tinha me tocado que estava para baixo aqui. Voltamos lá. Bom, perfeito. Então, deixa eu tirar esse dedinho daqui. Esse outro link, só estou abrindo e fechando à toa, né? Aí, rodou, perfeito. Então, esse daqui ele vai pegar o nosso diretório temporário. Vamos testar, né? Vamos testando. Eu vou fazendo passo a passo aqui para vocês, para mostrar mesmo como que está funcionando. Cadê o edit aqui, ó? Passei com o mouse sobre e não o visualizei. Vamos ver se está certo. Edit 1. Quando eu clicar aqui no cria temporário, edit 1.text vai receber o get windows temp. Vamos ver se dá certo. Opa, vamos ver. Olha lá o diretório que ele criou. Né? Deixa eu aumentar um pouquinho mais aqui, porque ficou meio estranho. Aí,
Agora vamos abrir esse diretório. Opa, abri outra pasta aqui que não tem nada a ver. Olha lá, é o diretório certo, né? Vou dar um F5 aqui. Vamos ordenar por data de criação. Ou não, deixa eu ver aqui. Update Live, mas tem. Só pegar por nome aqui, fica mais fácil. Update Live. Update. Ele não criou, Esse é o diretório que a gente vai utilizar. Perdão, ele não criou o diretório. Tem que criar esse diretório ainda. Mas a gente já consegue capturar o diretório temporário do Windows, tá? A gente faz esse bem bolado aqui para justamente fazer isso. Deixa eu voltar lá no nosso exemplo. Certo? Deixa eu pegar aqui embaixo. Get Windows Temp, né? Agora a gente vai criar o diretório. Aí que tá. Aqui que tá o interessante. Nós pegamos o diretório temporário, mais a pastinha que a gente quer que adicione o executável lá dentro, né? Copiar e colar lá dentro, né? Colar. Essa origem do executável, pessoal, pode ser de um banco, pode ser do FTP, pode ser de qualquer lugar, na nuvem, numa API, você fazer uma consulta e baixar, não interessa, tá? Essa parte antes disso, a gente não está implementando agora. O objetivo aqui é fazer a substituição do executável. Tá? Então a gente vai executar o método cria diretório. Então nós vamos criar um método, um método, né, chamado cria diretório. É uma function, salvo engano. Deixa eu fechar esse Delphi aqui que eu fico alternando nele. O cria diretório. Cria diretório isso aí, um boolean. Torna um boolean e passa um diretório para ele. Cria diretório. Então, o que nós vamos fazer é copiar esse bloco de código aqui. Eu vou dar uma explicada para vocês. Certo? Pessoal, tem alguns comandos os quais são um pouco difícil às vezes de... aqui já é um caso em que talvez nós teremos algum problema, porque esse aqui fica na shell, na pasta shell, o inap.shell API. Então esse a gente vai conseguir utilizar, ou se ainda nessa versão do Delphi. Para mim até é uma nova isso daqui, porque na versão 10.1, né, tem essas chamadas, por exemplo, tem esse shf, File Option Structure, estrutura do arquivo, né? Vamos ver se nessa versão aqui ele tem. Ele tem, ó. Então, perfeito. Tanto na 10.1 quanto na 10.3, esse código vai rodar. Ó. Ele tem aqui a referência. Perfeito, tá? Perfeito. Ele verifica se o diretório existe, né? Aquele diretório que a gente vai passar por parâmetro, que é exatamente aquele temporário, mais o update live, lá a pastinha que a gente criou. Então, se ele existe, se o diretório existe, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, a ideia é criar o diretório lá dentro, nós vamos criar o diretório lá dentro do temporário, e caso contrário, se ele não tiver, aqui em cima, pessoal, ele tem que fazer o quê? Ele tem que verificar se esse diretório está vazio, né, limpo, né, a ideia é se está limpo, beleza, se ele está limpo, não tem problema nenhum, mas se ele contém alguma coisa, nós temos que limpá-lo, né? Então a ideia aqui é fazer com que ele delete, pode ver que ele utiliza alguns comandos do tipo delete aqui, ó, tá? E ele usa algumas flags aqui do tipo silente, porque é para fazer isso aí, não ficar mostrando para o usuário, porque às vezes quando você vai deletar um arquivo no diretório, o Windows abre aquela caixinha que ele está excluindo, né? Então aqui alguns atributos, né, algumas configurações que não fica tipo tudo transparente para o usuário, né? Fica altamente transparente. Vamos rodar aqui. Perfeito. Então, por enquanto, nós já temos aqui um diretório, né? Ele vai criar o diretório. Se tem alguma coisa, ele deleta, né? Ele captura o diretório, limpa ele, cria a pastinha vazia, né? Então vamos executar esse processo, né? Então aqui ele captura o diretório temporário,
Aí aqui embaixo, o que nós vamos fazer? Cria diretório. Como é que nós vamos criar diretório? Eu vou pegar o próprio endereço aqui, ó. Não vou usar o método, o método eu vou usar, né? Eu não vou usar o método fazendo um if, alguma coisa assim, que o objetivo é só a gente criar o diretório, forçar a criação do diretório. Então eu vou criar o diretório, né? Aqui ele vai ter um diretório pra gente, ó. Né? Criar não, né? Ele vai pegar o diretório temporário e mais uma pasta que a gente quer que ele crie. Aqui no cria diretório, ele vai fazer o quê? Ele vai verificar se existe essa pasta. Existe? Não, não existe essa pasta. Então ele simplesmente vai lá e cria, né? Ele dá um system.sysutils.create dir. Isso aqui é um comando para criar um diretório, né? Criar uma pasta. Então a gente vai lá dentro, ó. Vamos lá dentro. Aqui, ó, update live. Ele criou a pastinha para nós. Então o que a gente já fez? A gente aprendeu hoje a pegar um diretório, né, o diretório temporário do Windows, e criar uma pasta dentro desse diretório do Windows, tá? Ele retorna um true, beleza, nós temos essa pasta já existe, ó, tá vendo aqui? Então o que nós vamos fazer num próximo momento, deixa eu mostrar aqui para você, voltar aqui. O que nós vamos fazer num próximo momento é exatamente verificar se nessa pasta ali vai ter, a gente vai colocar um executável dentro dela, a gente vai colocar um executável dentro da pasta, aquela update live, e depois criar aquele arquivo .bat e fazer com que aquele arquivo .bat pegue esse executável do temporário, substitua no diretório onde o executável está executando. Nesse meio intervalo o executável tem que fechar, a gente troca ele e ele abre novamente. Tem um pequeno detalhe aí que para depurar nessa situação não dá, porque quando você manda terminar a aplicação, o Delphi fecha a aplicação, ele para de executar. E daí quando ele já volta a outra aplicação rodando. Então tipo, você não consegue, você vai depurar só até onde a aplicação fecha, tá? Dali para frente você tem que imaginar o processo rodando, tá? Você tem que assimilar ali o funcionamento. Tranquilo? Então, para uma próxima aula, na próxima aula a gente vai continuar esse tema, tá? Eu acho um tema bem bacana, bem interessante. Espero que vocês gostem, né? Curta, compartilhe e acompanhe a gente aí para os próximos andamentos aí, tá? Valeu, pessoal! Curta lá, compartilhe, segue, né? Comente, especializando.academy. Pessoal, valeu, até a próxima!